Primeira questão. Sobre as grandezas fundamentais da mecânica, comprimento, massa e tempo, é correto afirmar que... Então, primeiro, nessa questão, você precisa saber a definição de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que ficam bem definidas quando fornecemos o valor e a unidade. Ou seja, basta o valor e a unidade, a gente entende. Por exemplo, massa, que aparece nessa questão. Minha massa é de 80 quilos. Preciso falar mais alguma coisa para você entender minha massa? Não, então minha massa é uma grandeza escalar. Tempo. A duração de uma aula é de 50 minutos. Precisa falar mais alguma coisa? Não, então tempo também é uma grandeza escalar. Comprimento. Quando eu falo um terreno tem 80 metros de comprimento, preciso falar mais alguma coisa para que você entenda? Não, então comprimento também é uma grandeza escalar. Por outro lado, existem as grandezas vetoriais, que para você entender, nós temos que dar, além do valor e da unidade, tenho que dar também a direção e o sentido. Então, como exemplo, uma força de 20 newtons foi aplicada no corpo, na direção vertical e para baixo. Outro exemplo, uma bola está se movimentando com a velocidade de 30 metros por segundo. E aí, essa informação está completa? Não. Por exemplo, se ela estiver se movimentando numa direção horizontal, é o mesmo efeito que ela está se movimentando numa direção vertical? Outra coisa, ela está indo de baixo para cima, é o mesmo efeito dela estar indo de cima para baixo? Então, grandezas que além do valor e a unidade, eu tenho que também fornecer a direção e o sentido, são grandezas vetoriais. Então, como eu já falei, comprimento, massa e tempo são grandezas escalares. Eu falo o valor e a unidade e você entende perfeitamente. Então está correta a letra E. A massa, o tempo e o comprimento são grandezas escalares. Segunda questão. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza? Observe que eu dei o módulo, 20 metros por segundo, a direção e o sentido. Então, eu estou definindo a velocidade como uma grandeza o quê? Vetorial, ok? Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a alternativa correta é a letra D. Terceira questão. Duas forças cujos módulos, ou intensidade, são diferentes de zero, atuam juntas sobre o ponto material. O módulo da resultante dessas forças será máximo quando o ângulo entre elas for... Então, isso a gente viu na aula, né, de adição analítica de vetores. Quando é que o módulo vai ser máximo? Quando as forças tiverem o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Porque aí eu vou somar o módulo dessas forças, ok? Mas, se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, qual é o ângulo entre elas? O ângulo entre elas é zero. Então, a resultante das forças vai ter o módulo máximo quando o ângulo for 0 grau. Quarta questão. Uma força de módulo 10 newtons e outra de módulo 12 newtons são aplicadas simultaneamente a um corpo. Qual das opções abaixo apresenta uma possível intensidade da resultante dessas forças? Então, eu tenho duas forças atuando sobre o corpo. Uma de 10 newtons, outra de 12 newtons. Marivaldo, quanto é que vai dar a força resultante? Quanto é que vai dar a soma dessas forças? Como fosse uma grandeza vetorial, o que é que eu digo? Não sei. Por que é que eu não sei? Porque eu não sei a direção dessas forças nem o sentido. Porém, eu sei que o valor máximo dessa soma é quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Que aí eu sei que eu vou somar os seus valores. Ou seja, eu sei que o valor máximo dessa soma vai dar 10 mais 12, que é 22 newtons. E o valor mínimo vai ser quando essas forças tiverem mesma direção e sentidos contrários, que no caso eu vou subtrair. Ou seja, 12 menos 10, 2 newtons. E daí, Marivaldo? E daí que eu não sei quanto é o resultado, mas eu sei que vai estar entre 2 newtons e 22 newtons. Então, entre os resultados apresentados, o único que pode ser é 15 newtons, letra C. O resultado não pode ser zero, porque é menor do que 2,
Não pode ser 1, não pode ser 24, porque é maior que 22, nem pode ser 120, que também é maior que 22. Ou seja, o resultado só pode estar entre 2 e 22 newtons, ou seja, 15 newtons. Quinta questão. Qual o módulo do vetor resultante dos vetores ao lado? Então, na quinta questão, ele quer o vetor soma aí, de A mais B. Então, a gente sabe que se os vetores formam entre si um ângulo qualquer, qual é a equação? S ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos. S ao quadrado é igual a... Qual o módulo de A? 5. Então, 5 ao quadrado. O módulo de B é 8. 8 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Posso escrever assim, menos meio? Então vamos. S ao quadrado é igual a 25, mais 64, 2 somando, 2 dividindo. Posso simplificar, não é? Mais com menos dá menos. 5 vezes 8, 40. Então eu vou ficar com 25 mais 64 vai dar 89, menos 40 vai dar 49. Então, S é mais ou menos a raiz de 49, S é mais ou menos 7. Como eu quero um módulo, 7 metros. Sexta questão. Qual o módulo do vetor diferença dos dois vetores ao lado? Dados A igual a 10 unidades e B igual a 10 unidades. Então, observe que nesta questão, ele não quer o módulo do vetor soma, ele quer o módulo do vetor diferença. E na aula sobre adição analítica de vetores, eu deduzi uma fórmula que vai levar a gente até o vetor diferença. Como é essa fórmula? S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB, cosseno do ângulo entre eles. Então, aplicando essa fórmula, S ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10. Cosseno de 60 graus a gente sabe que é meio, não é? Posso simplificar. Então eu vou ficar com S ao quadrado vai ser 100, mais 100, menos 10 vezes 10, 100. Conclusão, S ao quadrado é igual a 100, S é igual a mais ou menos a raiz de 100, S é igual a mais ou menos 10. Ou seja, o módulo do vetor diferença é igual a 10 unidades. Letra A. Ah, Marivaldo, você usou um S. Certo, eu poderia ter usado um D também aqui, tá ok? Vetor diferença. Sem problema. Basicamente, qual é a diferença entre o vetor soma e o vetor diferença? Eu quero achar o módulo do vetor soma, o módulo do vetor diferença. Em termos de equação, a diferença só vai estar nesse sinal. Para achar o vetor soma dos vetores A e B, A ao quadrado, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. E no caso do vetor diferença, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo. Nas figuras ao lado estão representados pares de vetores x e y, nos quais cada segmento orientado está dividido em segmentos unitários. Qual destes pares tem a mesma resultante? Então, ele dá esses pares de vetores e quer saber quais desses pares aí tem a mesma resultante. Então, vamos ver. Primeiro, vamos só trabalhar graficamente. Eu acredito que com o conhecimento que a gente tem de soma, né, usando a regra do polígono, a regra do paralelogramo, a gente já resolve esse problema, sem precisar fazer conta. Então, vamos ver se isso é verdade? Se eu somar x e y nessa situação aqui, traço uma linha paralela ao vetor y, partindo da extremidade do vetor x, outra linha paralela ao vetor x, partindo da extremidade do vetor y. O vetor soma é aquele que parte do encontro das origens e vai até o encontro das linhas. Pronto. Esse é o vetor soma de x mais y. Vamos ver se dá também esse resultado aqui, se dá o mesmo vetor. Traço uma linha paralela ao vetor y, partindo da extremidade de x. Outra linha paralela ao vetor x, partindo da extremidade de y. O vetor soma parte do encontro das origens e vai até o encontro das linhas.
Então eu pergunto, esses dois vetores são iguais? E, Marivaldo, o tamanho até que é o mesmo, mas não tem a mesma direção e o mesmo sentido. Basta, não são iguais. Para ter dois vetores iguais, eles devem ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui, uma linha paralela ao vetor x partindo da extremidade do vetor y, outra linha paralela ao vetor y partindo da extremidade do vetor x. O vetor soma é aquele que parte do encontro das origens e vai até o encontro das linhas. Esse é o vetor soma. Até agora a gente já encontrou alguma coisa igual? Não, né? Então aqui, vamos nessa. Se eu fosse somar x e y, vamos usar a regra do polígono, origem de um, colada com a extremidade do outro. Ó, o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma. Até agora, a gente já encontrou algum resultado igual? Não. Então, se eu somar esses aqui, vamos ver? Traça uma linha paralela ao vetor y partindo da extremidade do vetor x. Traço outra linha paralela ao vetor x partindo da extremidade do vetor y. O vetor soma é aquele que parte do encontro das origens e vai até o encontro das linhas. Qual o tamanho do vetor soma aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Qual o tamanho do vetor soma aqui? 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, se eu quisesse constatar o tamanho desse vetor soma, utilizando a fórmula, eu poderia. Ó, S ao quadrado é igual a A ao quadrado, quem é A no caso? X. Qual o tamanho dele? 4 unidades. Mais B ao quadrado, qual o tamanho dele? 4 unidades. Mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo de 120. Espera aí, o cosseno do ângulo de 120, relembrando a aula de razões trigonométricas no triângulo retângulo, é igual a menos o cosseno de 180 menos 120. Ou seja, é menos o cosseno de 60 graus, ou seja, é menos meio. Ok? Então, voltando para aqui, o cosseno de 120 é menos meio. Então, eu ia ficar com S ao quadrado é igual a 16 mais 16, 2 multiplicando, 2 dividindo, mais com menos dá menos, 4 vezes 4, 16. Então, S ao quadrado é igual a 16, S mais ou menos a raiz de 16, S mais ou menos 4, o módulo de S, 4. Ou seja, quais são os pares de vetores que têm a mesma resultante? A situação 2 e a situação 3. Oitava questão. Qual é o ângulo formado por dois vetores de módulos 14 unidades, 16 unidades e cujo vetor resultante tem módulo 26 unidades? Como eu quero o ângulo entre os vetores, eu não posso pensar, eu tenho uma fórmula que me dá a soma de dois vetores formando um ângulo qualquer entre si. Então eu posso usar essa fórmula. S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo. Então vamos substituir o que a gente tem. Então a soma é 26, 26 ao quadrado, A é 14, 14 ao quadrado, B é 16, 16 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 14, vezes B, que é 16, vezes o cosseno do ângulo. E daí? 26 ao quadrado vai me dar 676, 14 ao quadrado, 196, 16 ao quadrado, 256, mais 2 vezes 14 vezes 16, vai dar 448 vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou ficar com 676, que é igual a 452 mais 448 cosseno de alfa. 676 menos 452 é igual a 448 cosseno de alfa, que vai dar 224
que é igual a 448 cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa vai ser 224 dividido por 448. Simplificando, eu vou ficar com 1/2. Então, agora eu paro e penso, qual é o ângulo que tem um cosseno igual a meio? Entre esses ângulos aí, eu sei que é 60 graus.